E aí, programadores, tudo bem com vocês? Jomerson Souza de volta em mais um vídeo, em mais uma aula do curso de Spring Boot. E bom, gente, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando no login, certo, do usuário. A gente já está chegando aí no finalzinho do nosso curso. E a gente vai fazer hoje a classe do usuário. A gente também vai fazer a tela de login e a tela de cadastro, certo? O meu Eclipse já está aberto aqui. Eu vou fechar algumas coisas. Beleza, vou fechar tudo isso aqui da aula passada que acabou ficando. E bom, galera, como eu disse, a gente vai estar começando criando a classe de usuário, certo? Então eu vou vir aqui no pacote do model e vou criar uma nova classe aqui. Eu não startei o projeto ainda, certo? Eu vou startar quando a gente for renderizar a view do login, beleza? Então a classe vai se chamar usuário. Esse usuário, galera, ele vai ter somente 3 atributos, certo? Então, na verdade 4, porque tem o ID também. Vamos lá, né? Então a gente vai ter um private long ID, certo? O usuário ele vai ter um identificador, e aí private string e-mail, private string user, que é o usuário dele, ou posso deixar o usuário mesmo, e private string senha, certo? Então, criada a classe de usuário, vamos gerar os métodos de acesso, certo? Os getters and setters. Cadê aqui? Vamos selecionar todos e clicar em generate, certo? Vamos também colocar já as anotações, né? Indicando primeiro que isso daqui é uma entidade, então @entity, importando do Javax Persistence. Eu vou também usar a notação table, certo, para criar a tabela, onde o nome dessa tabela vai ser usuário, beleza? Em cima do atributo ID, a gente vai ter um @id, certo? Também vai ter a anotação generated value, também do Javax Persistence. E aí no generated value a estratégia vai ser auto, ok? Se vocês lembram, eu falei que em algumas aulas anteriores que ao a gente colocar a geração do tipo auto, o que acontece? O Hibernate ele cuida de criar essa tabela de usuário quando a gente starta o projeto lá no banco, certo? Então a gente deixa tudo na mão do Hibernate. E aí teve uma dúvida que surgiu, né, de uma pessoa que está assistindo as aulas sobre isso. A gente tem uma outra forma de fazer, certo, galera? E tipo, a gente pode fazer com código SQL, e toda vez que o projeto subir, esse código SQL ele vai ser executado, né? E aí, em vez do Hibernate criar as nossas tabelas, a gente ia deixar isso para uma outra biblioteca fazer, certo? Mas como isso daí eu não tinha colocado no escopo do curso nem das aulas, então eu não vou apresentar para vocês, beleza? Possa ser que futuramente eu grave uma aula sobre isso, beleza? E também, por exemplo, esses métodos de acesso aqui, getters e setters, a gente também poderia utilizar uma biblioteca chamada Lombok, que permitiria que eu não colocasse esses códigos aqui, certo? Então muita coisa ainda a gente precisa aprender. Eu pretendo gravar essas aulas, certo, ensinando alguns macetes para vocês. Mas enfim, vamos lá, né? E aí a gente vai conhecer uma anotação que eu nem falei para vocês, que é a anotação do @email, certo? Do Javax Validation. Essa anotação ela faz a validação de e-mail, tá bem? Eu vou fazer uma validação aqui no nome do usuário, certo? Então o size dele vai ter que ser no mínimo 3 caracteres. Então o mínimo 3 caracteres e o máximo 20 caracteres, certo? Por fim, eu vou colocar também a mensagem pedindo que o usuário digite entre 3 a 20 caracteres. Basicamente, quando a gente for criar o cadastro
do usuário, eu vou querer que ele informe um username, certo? E tem a senha também que ele vai informar juntamente com o e-mail, beleza? Então, criada a nossa classe de usuário, a gente vai criar o controller, ok? Então vamos lá, botão direito, new class, usuário, controller, certo? E aí a gente faz a anotação aqui, indicando que isso daqui é um controller. Eu vou já criar o método get, certo? Eu vou fazer uma modificação também, galera. Eu vou querer que a tela de login ela apareça diretamente na view principal, certo? Por isso que eu até botei a barra ali. Então, public model and view login, certo? Vamos instanciar o objeto model and view, criando a variável mv. mv.setViewName. Depois a gente vai passar o objeto, só que é no post, certo? Quando a gente for fazer com a tag form. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. Aqui na view eu tenho aqui nos templates aluno, eu vou criar uma pasta login, certo? Que vai manter os arquivos de login e cadastro do usuário, beleza? Então vou criar aqui em templates um new folder que vai chamar login. E aí a gente vai precisar criar aqui o arquivo HTML login, certo? Agora aqui no home controller eu vou ter que chamar aqui por index, certo? Então aqui vai ser quando o usuário entrar, né, fizer o login dele, ele vai direto para index, beleza? Agora vamos continuar aqui, eu vou salvar. Agora a gente tem que criar o nosso login, certo? Nossa view, new, other. E aqui eu vou buscar por arquivos HTML, que vai se chamar login.html, certo? Bom, galera, agora a gente tem que fazer alguns Ctrl+C e Ctrl+V, beleza? Então para isso eu vou aqui no arquivo de fragmentos. Eu não vou usar o header aqui, certo? Então eu vou copiar tudo isso daqui. Nossa página ela não vai ter cabeçalho e a gente vai precisar modificar algumas coisas, beleza? Então vou botar aqui o title traço login. Esse CSS, pessoal, eu não vou chamar do style CSS, eu vou criar o login.css, certo? Então aqui na pasta static e na pasta CSS a gente cria o arquivo login CSS, beleza? Então busca o arquivo CSS e coloca login.css, certo? Beleza, a gente vai trabalhar já no login CSS. Então vamos lá, né? A gente vai começando aqui criando uma div, certo? Class que eu vou chamar de login traço form, beleza? Eu vou colocar um H1 e aí eu vou botar aqui só um teste, beleza? Vamos rodar nosso projeto e ver se o arquivo está sendo chamado para a gente poder trabalhar em cima dele. Ok, projeto startado. Eu vou abrir meu navegador aqui, entrar no localhost, certo? E vamos ver se ele já redireciona para o get mapping do login que a gente colocou lá no usuário controller. Tranquilo. Apareceu aqui o teste, né? O bootstrap a gente pode ver que está sendo chamado normalmente e o arquivo login CSS também está sendo chamado normalmente. Então já dá para a gente trabalhar aí tranquilamente e renderizando a nossa view na medida que a gente for fazendo os testes, certo? Então vou abrir aqui uma div class container, beleza? Aqui dentro da div container, dentro a gente vai ter uma div que vai ter a classe main-div, que vai ser a nossa div principal, ok? Aqui a gente vai ter o nosso formulário de login. Formulário de cadastro eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Então vamos primeiro fazer o formulário de login para depois fazer o formulário de cadastro, beleza? Então vamos lá, div, aqui eu vou ter uma div com a classe texto-header, que é o texto de cima, que eu já vou colocar um H2.
certo? Que vai ser o admin login. Então só administradores vão conseguir entrar no nosso sistema. Vou ter um parágrafo que vai conter o texto: insira suas credenciais para efetuar o login no sistema, certo? Beleza, agora a gente vai ter um form agora, e esse form ele vai responder para o post, certo, galera? Então a gente tem um método aqui do tipo post, e depois a gente vai fazer um método no usuário controller que vai efetuar o login, ok? Agora vamos fazer os nossos inputs. Então div, vou criar uma div com a class form traço group. Eita, tô errando tudo aqui. E aí dentro dessa div a gente vai ter um input, certo, com a class form traço control. E aí, galera, a gente vai ter também um placeholder, certo? Insira seu usuário, ou então vamos deixar assim, username, certo? Então o usuário vai saber que ele tem que digitar o usuário dele. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa div, e aí a gente vai ter a senha. Insira sua senha. Beleza. Então tá pronto aqui o nosso formulário de login. Agora aqui embaixo do formulário de login eu vou ter também uma div com a class cadastro, certo? E aqui dentro da div cadastro eu vou ter um parágrafo que vai conter o seguinte título: não tem cadastro, clique aqui, certo? Então se o usuário não tiver cadastro, ele vai clicar aqui para se cadastrar, beleza? Vamos colocar dois botões aqui, button com a class btn-primary, e vai se chamar login, beleza? O tipo dele a gente vai deixar submit, mas a gente não vai clicar nele porque a gente ainda não fez o método, ok? E aí a gente vai ter também um button do tipo button, certo? Com a class btn traço sucesso, não, vou botar info, certo? Que vai ser o de voltar. Só que esses botões, gente, eu vou querer modificar ele lá no CSS, certo? Então o primary não vai ser da cor azul, eu vou colocar um laranja, certo? Então a gente vai ver direitinho também a questão das cores. A nossa view ela tá pronta, então o que a gente precisa agora é somente ir para o CSS estilizar, certo? Eu peguei uma imagem aqui, galera, para a gente botar como fundo da nossa página de login, certo? Então eu vou pegar essa imagem aqui e vou arrastar ela para nossa pasta de imagens, certo? Então eu vou arrastar ela aqui, clicar em OK, certo? Então já está aqui a imagem, vou ver como é que tá ficando a nossa página de login. Tá exatamente como eu quero. Agora a gente só vai precisar estilizar, certo? Eu vou deixar uma estilização bem bacana aqui para esse login, ok? Então vamos para o CSS agora, botar a mão na massa. Eu vou fechar esse fragmentos porque a gente nem precisa dele. Então vamos lá, né? Eu tenho a div, eu vou começar aqui, ó, galera, pela div form login, certo? Então vou primeiro atacar essa div aí, login traço form, né? Lembrando que eu botei letra maiúscula, certo? Se vocês observarem aqui, o L é maiúsculo e o F também é maiúsculo. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou ter um min traço height de 800 pixels, certo? Outra coisa que eu vou ter também é um background traço image, onde a URL vai ser pasta img barra wallpaper traço bg traço login.jpg, certo? Lembrando que isso daqui tem que estar dentro de aspas simples, certo? Vou dar um ponto e vírgula aqui, vamos salvar e ver se a imagem aparece. Recarregar a página, não apareceu, então vou botar um barra aqui, salvar, recarregar, e a imagem apareceu, certo? Basicamente essa imagem
que eu quero, eu achei que ficou legal, peguei ela da internet. E aí eu vou ter algumas outras propriedades, certo? Então background traço position center, background traço size cover, certo? Vamos ver como é que fica. Basicamente quase a mesma coisa. E aí eu vou ter também um background traço repeat no traço repeat, certo? Feito aí as nossas configurações do login form, eu vou também querer centralizar, galera, esse formulário aqui do centro, certo? Então o que que acontece? A nossa div py é a login form, certo? Então todo o conteúdo aqui, ó, eu quero que seja centralizado. Para isso, eu vou ter que usar display flex, certo? Então, ponto login traço form, a gente vai começar a trabalhar com display flex. Então display, certo, flex, e aí eu vou pedir que os itens sejam alinhados ao centro, certo? Então a gente vai usar propriedades align itens center, certo? A gente também vai utilizar a propriedade flex direction, ok, que vai ser row, e a gente vai usar o flex traço wrapper, que vai ser wrapper, beleza? A gente também vai utilizar a propriedade justify content, que vai ser center, para centralizar, e por fim eu vou ter um text align center, certo? Opa, center. Basicamente isso aqui já vai centralizar todo o nosso login form, ok? E as divs que estão abaixo. Vamos ver como é que fica. Beleza, ó, tá no centro aqui da forma que eu quero. E aí o que que acontece? Eu vou agora fazer um molde, certo? Usando a main div, que no caso é essa div aqui, ó, que eu defini como div principal. Então a gente vai trabalhar nela agora, certo? Então vamos lá. Ponto main traço div, eu vou ter um background com a cor branca, certo? Então isso daqui já aplicou lá na minha view. E aí eu vou colocar um border traço radius, certo, de 5 pixels. O margem 0 alto para deixar tudo centralizado, e um max width de 50%, certo? Por fim eu vou ter um padding 50 pixels, cima a baixo 70 pixels, beleza? Vamos ver como é que isso daqui tá ficando. Recarreguei a página, ó, a gente já tem um login bem limpo aqui, né? A gente já tem um formulário bem limpozinho aqui pra gente, pro usuário no caso, se cadastrar, certo? Eu acho que eu vou até manter esses botões aqui, que eu tô gostando deles dessa forma. Mas enfim, vamos continuar aqui agora. A gente vai trabalhar no form control, certo? Então form traço control, que basicamente, se vocês repararem aqui, a gente tem essa div do input, certo? E aí o que é que acontece? Eu vou colocar um background color F7, opa, F7, que é basicamente como se fosse um cinza, certo? Vou colocar também um border traço radius de 7 pixels, e vou colocar também um font traço size de, sei lá, 15 pixels. Acho que 15 pixels fica legal. Um height de 50 pixels, que vai ser a altura. E por fim eu vou colocar também um line traço height, certo? Que é o espaçamento entre as linhas. Vamos ver como é que ficou. Ó, já ficou mais bacana isso daqui, certo? Ficou legal. Agora pessoal, eu vou só dar uma melhorada aqui na borda desses inputs. E para isso a gente vai apertar Enter aqui, certo? E utilizar a propriedade border, ok? Eu vou colocar 2 pixels, solid, e vou colocar a cor 7777, ponto e vírgula no final. Isso, tem mais um 7 aqui. Esse é mais ou menos um cinza um pouco escuro, certo? Vamos ver como é que ficou. Eita, eu acho que ficou muito escuro. Então eu vou colocar
444, certo? Vamos ver. Também ficou escuro. Então D4, D4, D4. Chega uma hora que você decora essas cores. Ó, ficou legal essa cor. Eu gostei, certo? Então vamos continuar. E agora pra gente finalizar, né, os inputs, eu vou vir aqui no form-group e vou colocar uma margem de 15 pixels, certo? Vamos ver como é que ficou. Ficou um pouco pequeno, então vou colocar 5 pixels. Não, 5 não, 10 pixels. 10 pixels eu acho que fica legal, ó. Deu um espaçamento bacana. E aí é basicamente isso que eu quero. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou modificar esses botões, certo? Lembrando que isso daqui, ó galera, esse cadastro aqui, eu vou mudar, eu vou colocar um A nele, que ele vai ser um link, certo? Não vai ser um parágrafo. Vou colocar um A e vamos ver como é que fica. Beleza. Depois a gente vai precisar colocar o href, certo? Por enquanto eu vou colocar somente um jogo da velha aqui para indicar que isso daqui é um link. Beleza? Então vamos lá. Esses botões a gente vai modificar eles. Então vamos para o CSS. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, .btn -primary. E aí eu vou colocar, vou pegar aqui uma lista de cores, que agora eu já estou sem ideias, certo? Vou vir aqui no sitezinho de cores. Esse daqui não gosto muito desse não, vou no material design. E aí a gente vai primeiro utilizar a propriedade background, certo? Colocar uma cor. E eu vou pegar um roxo, acho que combina. Pegar esse roxo aqui e vou colar ele aqui, certo? Por fim a gente vai colocar uma border traço color. Vou colocar D4, 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 que ela é bem sutil, é um cinza bem clarinho, certo? Font size agora, font traço size, eu vou colocar de 1.1 em, certo? E aí eu também vou colocar o padding, que vai ser 0, ok? O height eu vou querer que seja de 50 pixels. O width eu vou querer que seja de 50 pixels, certo? Quer dizer 50%, 50%. Confundi aqui com o height. Vamos ver agora como é que tá ficando, certo? Recarregar a página aqui. E basicamente o botão de volta ele não caiu para baixo, certo? Para a gente resolver isso, eu vou colocar o width aqui de 100%, beleza? Então aqui ele vai cair para baixo. E agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar agora o voltar, né? Eu vou colocar ele 50%. Ele é um info, certo? Então eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo e vou colocar ele como info, certo? E aí eu vou também mudar a cor, só que aí eu vou fazer um pouquinho diferente, certo? Eu vou fazer umas modificações aqui para o width, que vai ser de 50%. A cor eu vou modificar, certo? Então vou abrir aqui o material design. Vou pegar um roxo, galera, só que mais claro, certo? Então vou vir aqui e vou colar agora. Salvei. Vamos ver como é que ficou. Beleza, só ficou um pouquinho maior, né, que o outro. Então vou fazer o seguinte, eu vou diminuir também a fonte. Eu vou colocar 1 em e vou diminuir a altura, certo? Colocar de 40 pixels e acho que ficou legal. Agora é só a gente fazer o espaçamento, certo, gente? Então para a gente fazer o espaçamento, a gente pode vir aqui, colocar uma margem, certo, de 10 pixels, ver como é que ficou. Beleza, ficou ótimo. E aí a gente também poderia fazer um hover, só que eu não vou fazer, eu vou deixar isso com vocês, certo? Para a gente não perder muito tempo. Então a gente precisa agora fazer o que? O nosso cadastro, certo? Que o cadastro vai ser basicamente um formulário similar a esse. Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou vir copiar o arquivo de login, certo? E vou, opa, não, copiar o login CSS. Aqui ó, login, eu vou copiar o arquivo HTML e aí a gente cria o cadastro, certo? A partir do login a gente já cria o cadastro. Então cadastro.html, certo? E aí a gente vai vir aqui no usuário controller e fazer o
cadastro, o get mapping do cadastro. Então barra cadastro, que vai se chamar aqui o nome do nosso método cadastrar, certo? E aí a gente vai ter que passar a view, que vai ser cadastro. E agora a gente vai ter que abrir o arquivo cadastro e modificar algumas coisas nele, certo? Então aqui eu vou colocar algumas coisas, vou botar aqui, ó, cadastro de usuário, certo? Então aqui o parágrafo eu vou botar crie seu usuário no sistema. Agora aqui, galera, a gente vai precisar fazer algumas coisas, certo? Vocês lembram que a gente vai também precisar passar um objeto do tipo usuário, né? Então para isso a gente vai ter o th2.object aqui, certo? Que vai ser o usuário. Esse usuário vai estar vindo de onde? A gente vai ter que vir no usuário controller e instanciar ele, certo? Então eu vou vir logo aqui, ó, vou colocar um mv.addObject, vou passar aqui um usuário e aí eu dou o new usuário, certo? New usuário. Pronto, instanciei o objeto aqui da classe usuário, coloca ponto e vírgula. A gente também vai precisar fazer o método, né, que vai salvar esse usuário no banco, né? Então para isso a gente usa action, que vai ser salvar o usuário, certo? Então a gente já está deixando o nosso formulário quase pronto aqui. Eu vou querer também, gente, o input do e-mail, certo? Então aqui eu vou colocar o input do e-mail, vou colocar o tipo aqui, type e-mail. Eu esqueci de colocar os tipos no input, mas vocês coloquem aí, certo? Então type texto, eu vou colocar aqui no login também, vocês coloquem aí os tipos do input. Então type texto e aqui vai ser um type password. Pronto, beleza. E isso daqui, gente, vai redirecionar para o th, né? Colocar o th, href, e aí a gente bota o get mapping, que eu defini aqui no usuário controller como cadastro, certo? Então nosso get mapping de redirecionamento vai ser para cadastro, beleza? Vamos testar isso daqui já para ver se está funcionando. Eu só vou fazer as últimas modificações aqui. E aqui esse botão eu vou mudar para cadastrar, certo? E vamos ver aqui, tá tudo certo. Vamos testar agora. Vou apertar F5 aqui. Primeira coisa é testar isso daqui e ver se está chamando a página de cadastro. Opa, temos um erro aqui. Ele está pedindo um ponto e vírgula. Ele está dizendo aqui, ó, gente, que é na linha 22 do usuário controller. Só que a linha 22 eu já botei o ponto e vírgula, então eu vou salvar novamente e esperar o DevTool recarregar, certo? Vamos ver se vai agora. Ó, funcionou. Eu já tinha colocado aquela vírgula, mas enfim, vamos relevar, né? Se vocês quiserem, vocês podem... tem que mudar o placeholder. Mas se vocês quiserem, vocês podem mudar essas cores, certo? Eu vou manter, mas vocês podem modificar essas cores para alguma coisa que vocês preferirem, beleza? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui exemplo, arroba, vou colocar em digite seu e-mail, é melhor, certo? Tá pronto aqui já a nossa página de cadastro. Deixa eu tirar esse espaçamento aqui. Então, gente, tá pronto aí o nosso cadastro de usuário. O que a gente precisa fazer agora? Somente o método de salvar, né? E aí a gente vai ter que passar alguns th field aqui do formulário, né? Então th2.field, e aí eu vou passar o field de e-mail. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no usuário, certo? Então a gente vai ter que ver, eu vou ver aqui qual foi o atributo que eu defini aqui. Eu defini como usuário, vou colocar aqui usuário, e por fim a gente tem o atributo senha, certo? Aí a gente tem a nossa action aqui, que é salvar o usuário, certo? Para isso a gente vai ter que fazer
lá no usuário controller o método de salvar, ok? Então a gente vai fazer agora o post mapping, que vai chamar salvar o usuário, certo? Esse post mapping ele vai ser basicamente a mesma estrutura aqui, só que o que é que acontece? A gente vai ter que passar também alguns parâmetros. E aí, galera, esse método ele vai receber o que? Um usuário, certo? Para a gente poder salvar no banco. Eu não vou fazer as validações nessa aula, vou deixar para a próxima aula, certo? Eu vou já pegar o modem de view aqui, colar aqui, vou colocar um mv.addObject, certo? Não, addObject não. Vai ser um mv.setViewName, desculpa. setViewName. E aí aqui eu vou botar um redirect /index, certo? /index, acho que é isso mesmo. Uma coisa que eu esqueci de fazer, vou dar um return mv. Eu esqueci de criar a interface do usuário, então a gente vai ter que vir lá no DAO, certo? E criar essa interface para poder fazer a injeção de dependências e chamar o método de salvar. Então usuário DAO, certo? E eu vou adicionar aqui a interface do JPA repository, colocar um finish aqui. Com a interface criada, eu vou ter que passar aqui a minha classe, certo? Que é a classe usuário, e eu vou ter que passar o parâmetro do ID, que é long, certo? Então long é o tipo do meu atributo lá do ID usuário, beleza? Fechar aqui a interface. Agora a gente vai ter que chamar o método de salvar, mas para isso a gente vai ter que instanciar o objeto aqui, private, usuário DAO, né? Usuário DAO, e aí usuário repositório, e aí a gente faz a injeção de dependência com auto wired, certo? Chamando aqui o usuário repositório, né? Usuário repositório ponto save, e eu quero salvar o que? Um usuário, certo? Beleza, o método está pronto, só esperar o servidor recarregar e aí a gente vai fazer o teste, certo? Vamos só ver aqui se está tudo ok. A gente passa o objeto usuário, passa uma action, o stag field tudo ok. Agora chegou a hora da gente testar, né, o nosso projetinho. Eu vou minimizar aqui e vamos ver se o nosso método que a gente criou está funcionando. Vamos recarregar aqui a página de cadastro. Eu vou tentar cadastrar um usuário com o e-mail james@gmail.com do tipo James, né, usuário James, e a senha 123, certo? Vou clicar aqui em cadastrar e aqui a gente recebeu um erro, galera. Vamos ver o porquê. Ó, que ele tentou converter, né, o tipo string no pacote do usuário, né, e aí ele deu falha na conversão do tipo string para long. Então, gente, aqui vamos ver o porquê. O nosso problema está no usuário, certo? Então vamos descobrir o motivo agora. Aqui na nossa classe usuário, a gente tem aqui o atributo usuário, que é onde ele deu erro, certo? Então vamos ver aqui no cadastro também. Ah, já entendi. Então, gente, o que é que acontece? A gente passou o objeto do tipo usuário, só que o nosso field aqui também é usuário. Então a gente tem um probleminha agora, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na classe e vou trocar aqui, ó, o nosso atributo usuário para user, certo? E aí o que é que acontece? Eu vou excluir esse get e set e vou gerar novamente, certo? Gerei ele novamente, clicar aqui em generate, salvei, certo? E aí a gente vai vir aqui no cadastro. Opa, eu fechei sem querer. Gente, se tiver um barulho de fundo, foi o meu ar-condicionado que ligou aqui sozinho, certo? Então não se preocupem aí, eu fiquei com medo. De vez em quando ele faz isso. E aí eu vou botar aqui, ó, no cadastro o atributo user, certo? Bom, basicamente é isso, galera. E pra gente não ter nenhum outro problema, eu vou abrir aqui o terminal e vou entrar aqui no MySQL para fazer uma modificação, certo? Então eu vou vir aqui
vou usar o banco de dados do Academy e vou dar um drop table usuário, certo? Eu vou dropar a nossa tabela de usuário para ele recriar novamente, e vou vir aqui no usuário, aqui tá tudo certinho, vou recarregar o nosso projeto, certo? Ele vai recriar novamente a tabela sem problema nenhum. Isso daqui eu fiz somente para quê? Para que ele mude o nome da tabela, certo? Porque o Hibernate, ele criando a tabela novamente, ele vai trocar o nome da coluna do usuário, certo? E agora só esperar subir o projeto. Ok, projeto startado. Vamos tentar cadastrar agora. Deixa eu voltar aqui para o navegador. Vou voltar aqui, F5, e agora a gente digita o e-mail james@gmail.com, o usuário é James e a senha 123. Cliquei em cadastrar. Opa, me redirecionou para index. Então tudo funcionando. Vou dar um select aqui, select todos from usuário. Opa, é ponto e vírgula no final, eu errei, ponto e vírgula. Então ele cadastrou, ó, tá vendo? Então aqui tá tudo ok, gente. Eu vou só vir aqui no Eclipse. No nosso método, eu quero que ele redirecione pro login, certo? Porque aqui, ó, a gente definiu que toda vez que o usuário se cadastrar, ele vai fazer um redirect pro login, certo? Então ele vai vir para pasta login / login, certo? Vamos testar agora. Voltar, recarregar, o projeto está startando. O usuário que eu vou cadastrar vai ser o e-mail nel@gmail, o usuário nel e a senha 123. Cliquei em cadastrar. Agora a gente recebeu um erro 404 porque ele não conseguiu encontrar o caminho, certo? Então foi porque eu errei. Aqui, ó, se vocês perceberem, o get mapping do login é para barra. Então aqui vai ficar somente, ó, barra. É só colocar uma barra. Tava tentando redirecionar aqui para a página, certo? Mas feito isso, eu vou salvar aqui o usuário controller. O servidor vai restartar, certo? E aí eu vou voltar para o cadastro. E aí eu vou tentar cadastrar o usuário nel, quer dizer @gmail.com, né? E o usuário nel e a senha 123, certo? Cliquei em cadastrar e aí ele redireciona para o login, certo? Na próxima aula a gente vai fazer o método de logar no sistema, e aí quando o usuário logar, ele vai ser redirecionado para index, beleza? Esse fluxo aqui tá funcionando, ó, certinho. Então clicou, ele vai para o cadastro, e agora esse botão aqui de voltar, ele não é necessário, porque a nossa página inicial, na verdade, ela não volta para nenhum lugar, certo? Então eu já vou vir aqui no login e vou tirar esse botão de voltar, beleza? Vou deixar somente assim, ó, somente com login. Então tá pronto o nosso formulário de login, tá pronto o nosso cadastro. A gente se vê agora na próxima aula, galera. Então fiquem com Deus. Lembre-se de ativar o sininho aí das notificações. Qualquer dúvida, fala comigo no Instagram, certo? E até mais.